Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, 101,7, a mais ouvida de todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Não há quem impeça o aumento do diesel. Alta de 4,8% já está nas bombas. Ditadura do Judiciário segue tirando do ar e processando quem critica o Supremo. Senador Contarato pede o impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Também hoje vamos entrevistar o secretário especial do Bolsa Família, o capixaba Lelo Coimbra. A tentativa do presidente Jair Bolsonaro de controlar o preço do óleo diesel não teve efeito prático. O aumento já está nas bombas, é de 4,84%, um pouco menor do que fora anunciado semana passada, passando a custar, em média, R$ 2,25 o litro do diesel, 10 centavos a mais. Bolsonaro foi convencido a não interferir na política de preços da Petrobras, como fazia a ex-Dilma Rousseff, que represou aumentos e arrasou as finanças da estatal. A interferência de Bolsonaro, atrasando o aumento do diesel sexta-feira passada, fez a Petrobras perder 32 bilhões de reais em valor de mercado só naquele dia. Com a Petrobras liberada para seguir reajustando de acordo com a variação do dólar, aguarda-se novos reajustes neste fim de mês, trazendo de volta o fantasma da greve dos caminhoneiros, o grande pesadelo do presidente Jair Bolsonaro. O governo não conseguiu avançar a reforma da Previdência esta semana na Câmara. Ficou para a semana que vem a votação preliminar na Comissão de Constituição e Justiça. E mais um parlamentar capixaba firmou posição contrária à nova Previdência, da forma que ela foi proposta pelo governo. É o deputado do PDT, Sérgio Vidigal. Vidigal se declarou indignado com as mudanças propostas no BPC, o auxílio de um salário mínimo, que hoje é pago a idosos de mais de 65 anos em situação de miséria total. Nós temos que ter responsabilidade nessa casa. Quando fala no BPC, a tristeza aumenta mais ainda, porque são 4.500.000 brasileiros deficientes físicos e idosos que recebem um salário mínimo. Não podemos permitir isso, senhor presidente. Tirar dinheiro do BPC para poder acertar, fazer superávit primário. O deputado Sérgio Vidigal lançou um desafio aos seus colegas que apoiam a reforma. Eu queria até sugerir aos parlamentares que são favoráveis à reforma que tentasse sobreviver uma semana com salário mínimo. Não um mês inteiro, não. Uma semana com salário mínimo. E eu quero, senhor presidente, e aos parlamentares, vamos fazer uma reflexão. Vamos entender que o futuro dessa população depende de nós. E eu quero aqui dizer que o voto do PDT pela inconstitucionalidade desse projeto, porque ele fere a cláusula pétrea e nós vamos também lutar. Ou se muda a reforma, ou não se terá reforma nesse país, porque chega de fazer pobreza e miséria no Brasil. Muito obrigado. A ditadura do Judiciário. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, receia ser o próximo alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que vem enquadrando quem critica nas redes sociais os seus ministros. Meu gabinete 16 está em desespero porque jornais O Globo, a Folha, Globo News estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar, em mais uma
uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que lhe faço: dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário... Senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência não pode, não deve e não será intimado dentro do plenário do Senado da República. O senador Cajuru recebeu solidariedade de seu colega do Amapá, senador Randolph Rodrigues. Nós estamos, presidente, em uma escalada perigosíssima. Os acontecimentos das últimas 48 horas, de decisões emanadas, mas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, são gravíssimas. Ocorreu a censura a um meio de comunicação, a um site e a uma revista. E isso não se tem notícia desde a redemocratização. É um princípio elementar a liberdade de imprensa. Ontem ela foi ofendida, rasgada. Hoje pela manhã ocorreram buscas e apreensões em um inquérito que ninguém sabe a sua origem. Um inquérito, senhor presidente, senador Cajuru, que não tem precedente na história do judiciário mundial. Não se tem precedente em alguém do órgão judiciário instaurar inquérito, ser investigador e ser julgador ao mesmo tempo. Não tem precedente isso. As buscas e apreensões feitas hoje de manhã foram inconstitucionais, ilegais, ofendem qualquer norma básica do Estado de Direito. Como se não bastasse, recebemos a notícia mais recente de que há uma ação para tirar do ar redes sociais que apresentem divergências aos membros do Supremo. Senhor presidente, isso é uma ofensa a um outro princípio sensível, a liberdade de manifestação. É o Senado que tem competência para julgar integrantes do Supremo Tribunal Federal. O senador capixaba Fabiano Contarato, que já assinou o requerimento de impeachment do ministro Gilmar Mendes, anunciou apoio também ao impedimento dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por abuso de poder. O senador Fabiano Contarato declarou apoio também à instalação da CPI Lava Toga para investigar desvios de ministros dos tribunais superiores. A seguir, entrevista com Lelo Coimbra, secretário do governo Bolsonaro, responsável pelo Bolsa Família. Agora vamos conversar com o ex-deputado do MDB, Lelo Coimbra, que no governo Bolsonaro comanda o programa Bolsa Família. Ele é o secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Bom dia, secretário Lelo Coimbra. Bom dia, Gambarini. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia ao meu querido amigo Neme, que bem comanda essa comunicação importante nos 34 municípios da região sul do estado, numa rádio que é líder de audiência. Secretário Lelo, o Bolsa Família, que era vitrine dos governos passados, era alvo de críticas por sofrer manipulação política e, na visão de alguns, acomodar na pobreza os seus milhões de beneficiários. Qual a visão a administração Bolsonaro tem desse programa de transferência de renda? Gambarini, hoje nós estamos conversando um pouco sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família que às vezes é compreendido pelas pessoas, às vezes é incompreendido. Um Bolsa Família que foi tratado de maneira ruim por aqueles que usaram do Bolsa Família como moeda de troca política, dizendo que as pessoas iam ficar sem o Bolsa Família se votassem outro, que não fosse eles. Isso transformou o Bolsa Família para muita gente motivo de dúvidas. Mas agora essas dúvidas estão se dissipando, que o Bolsa Família é um instrumento social importante, é uma política pública importante para oferecer para aqueles que não têm condições de subsistência, de sobreviver por sua própria conta, possam ter essa possibilidade de garantir a sua refeição diária e da sua família, pelo menos enquanto vão para o mercado de trabalho de volta. Porque o nosso objetivo é que eles saiam do Bolsa Família, não que entrem. Quando alguém entra no Bolsa Família, entra porque necessita. Ninguém entra no Bolsa Família porque vai ter uma premiação. Entra lá porque precisa, porque está em sofrimento. E o papel do Estado brasileiro, no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, é poder dar segurança às pessoas, segurança alimentar, segurança de sobrevivência.
e estimular para que eles possam cuidar de si próprios pela sua própria força de trabalho. E, para a alegria das 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família vai dar 13º, não é, Lelo? Agora tem um fato novo, tem um elemento novo. Ele vai ter um 13º, uma cota extra que a gente chama de 13º, mas não é salário, então é uma cota extra do benefício. Mas esse 13º, ele vem para fortalecer ainda mais um programa que é importante e que garante às famílias o mínimo para que elas possam sobreviver com dignidade alimentar, pelo menos, e com possibilidade de garantir a sua família. O 13º do Bolsa Família foi prometido na campanha pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é sabido que foi o senhor secretário Lelo Coimbra, um dos negociadores junto à equipe econômica, que garantiu a implementação do 13º para este ano. Para conseguir isso, o esforço e o empenho do ministro Osmar Terra e o nosso aqui no Espírito Santo foi muito importante. O nosso aqui, eu que represento o Espírito Santo aqui no Ministério, foi muito importante. E nós conseguimos negociar com a equipe econômica e conseguimos que o nosso presidente, que já havia anunciado isso na campanha, pudesse se compromissar e garantir, junto com o ministro Osmar e junto com o ministro Guedes da Economia, os recursos necessários que já foram anunciados nesses 100 dias de governo e que serão pagos ao final deste ano de 2019. Então teremos 12 parcelas do Bolsa Família e mais uma adicional, complementando uma renda para todos aqueles que fazem parte desse programa. É uma bela estrutura e nós temos esse compromisso de acolher aquele que não consegue dar conta de si e trabalhar para que ele deixe de precisar desse benefício. Muito obrigado pela entrevista, Lelo Coimbra, secretário especial de Desenvolvimento Social do nosso presidente Jair Bolsonaro. Por hoje é só. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário. Até amanhã.